Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten. Senador Carlos Viana, deputado Alfredo Gaspar, permitam ir direto aos questionamentos à Defensoria Pública da União, a quem agradecemos também pela presença aqui, Patrícia Betim Chaves. Eu queria iniciar perguntando, doutora, se a senhora defendeu pessoalmente algum dos lesados do INSS na sua história como Defensora Pública da União? Pessoalmente? Pessoalmente, Sim. como advogada. Não, como defensora pública. Como defensora federal, pública, exato, mas como advogado ou procurador dessa Sim, pessoa. atuei em alguns casos. E como é a reação dessas pessoas diante do roubo que, para elas, faz uma diferença enorme? De 30, 50, 100 reais, nos seus benefícios são pequenos. É uma reação de indignação. Tem algum caso específico, sem mencionar nomes, que você possa citar, que tenha te trazido especial emoção ou comoção? Eu acho que casos mais assim emblemáticos é nos atendimentos que foram feitos no Rio Grande do Sul após as enchentes. Atendimentos que foram feitos pela Defensoria Pública da União. Mas relacionados ao roubo do INSS? Relacionados ao roubo do INSS? Não. E eu quero agradecer a DPU, inclusive... Se identificou nos históricos de crédito os descontos associativos. Atendendo demandas que não eram necessariamente descontos associativos, se verificou aí um desconto. Eu não quero deixar de reconhecer, inclusive, a Defensoria Pública no momento das enchentes do Rio Grande do Sul, quando atuou, inclusive tem participado das reuniões da nossa coordenação com alguma frequência sobre esse tema, mas não é sobre isso que estamos falando. Gostaria de saber sobre roubo aos aposentados. Algum aposentado específico que tenha sido lesado e que foi representado pela senhora, tem alguma lembrança que ele traga algum tipo de emoção, ou que diga, isso aqui foi um caso tão grave que me chamou a atenção, me chocou? Tenho alguns casos, mas o que eu gostaria de esclarecer? Eu, atualmente, não estou atuando no meu ofício de origem. Então, eu não estou atuando nos casos individuais. Certo, mas atuou alguma vez em algum caso individual na história? Atuei. E qual foi o primeiro caso que você tem em memória de ter atuado a favor de um lesado do INSS? Nesse caso específico, que eu recorde, realmente, acho que foi no 2023 ou 2024. E teve algum caso anterior, porque a notícia que nós temos é que desde 2011, pelo menos, a doutora trabalha na área previdenciária dentro da advocacia, me corrija se estiver enganado, talvez até tenha sido antes. Pelo menos essa é a notícia de 2006. Na Defensoria a gente encontrou a informação em 2011, não é mais antigo. Teve algum caso desde 2006 de defesa de algum lesado no INSS que tenha relação com descontos indevidos? Desde 2006, não tenho conhecimento. E qual foi o primeiro? 2023. Que eu recorde, na minha atuação como Defensora Pública Federal, os casos em que eu tenho conhecimento que eu atuei no ofício individual, foram 2018 e 2019, acredito. Mas a senhora há pouco disse que foi 2023. Não. 2023, a minha atuação, ela se divide numa atuação individual. Certo. E depois, quando eu assumi a coordenação. Certo. Entendeu? Mas como defensora de um lesado INSS, o primeiro caso que você defendeu foi em 2023 ou 2018? Entre 2018 e 2019. Ok, eu gostaria de que a senhora informasse depois a comissão exatamente qual foi esse caso, em que data foi. Eu também gostaria de chamar a atenção aqui de todos os colegas desse gráfico que está no plano de trabalho do deputado Alfredo Gaspar, que mostra o marco temporal entre 2015 e 2025 dos descontos no INSS. É muito importante lembrar que durante o governo Lula foi que houve o grande disparo, certo? Agora, antes disso, como sempre houve, lamentavelmente, roubo no INSS, nós sabemos que houve episódios, por exemplo, relatados pela imprensa, Geraldo Doca, em 2018, e INSS fará pente fino em convênios por suspeita de fraude, isso foi no jornal O Globo, e também em 2010, o mesmo repórter, contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber e sindicatos faturam milhões. Eu pergunto à senhora, doutora, se esses casos já eram publicados na imprensa, e a senhora disse que só sabe a partir de 2019, sendo responsável, titular da área previdenciária, como foi que, apesar de estar na imprensa, a senhora não sabia que isso acontecia no INSS antes disso, pessoalmente? Nós temos conhecimento através dos relatos dos nossos assistidos. Mas a senhora disse antes, em resposta ao relator, que pessoalmente a senhora só soube dos descontos a partir de 2019. Gravei bem essa palavra. Pessoalmente. O que significa pessoalmente? Significa dentro da defensoria? Atendimento. A senhora nunca leu as matérias da imprensa antes? Claro, a senhora não conhecia as matérias da imprensa? Conhecia as matérias. Então a senhora sabe que antes de 2019 também acontecia esse tipo de roubo? Sei. Ah, bom. Então... A minha resposta foi em relação quando eu atuei. Tá bem, porque isso não estava claro. A senhora disse pessoalmente eu sei a partir de 2019, mas a senhora tinha conhecimento então, pessoalmente também, fora da sua atuação,
Sim, diretamente relacionado à atividade funcional, Tinha que na conhecimento. imprensa já saía esse tipo de matéria. tinha conhecimento. Isso é importante, fique claro, senhor presidente, senhor relator, porque eu gostaria de saber também, se apesar de saber ter envolvimento pessoal desde 2019 a 2023, quando a senhora não era coordenadora, eu tenho certeza que a senhora levou para o seu superior o conhecimento dessas atividades em 2019 e 2023, correto? Eu atuei em favor de pessoas assistidas e tomei as medidas extrajudiciais ou judiciais Mas eu lhe cabíveis. pergunto se levou ao coordenador pelo seguinte, porque quando a senhora foi coordenadora, a senhora tomou ação e decidiu fazer parte, inclusive, do grupo de trabalho e ir atrás desse escândalo. Mas antes disso, a senhora não era coordenadora e havia um coordenador. Gostaria de saber quem é o coordenador ou quem foi. Não me recordo, tem que ser solicitada essa informação à A senhora não Defensoria sabe quem era o Pública seu Geral da União. coordenador? Não era o meu coordenador. Não era. Como é que funciona, Esclarecendo então? que nós temos independência funcional. O coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, ele não tem nenhuma ingerência em relação ao Defensor Público Federal. Mas você, a senhora tendo independência funcional, a senhora acha que a senhora não tem obrigação de levar para essa pessoa uma informação que a senhora já conhecia desde 2019 dentro da instituição como defensora pública? Não. A senhora não tinha obrigação de levar a essa pessoa essa informação. Eu discordo. Não tem. Eu acho que a senhora, acho que a independência funcional não pode ser utilizada para blindar um superior e prejudicar aqueles que estão sendo lesados. A senhora não concorda? Eu acho que o que deve ser esclarecido é como são as atribuições dentro da Defensoria Pública da União. Não, mas isso está muito... Eu não teria mas, que relatar mas nenhum eu sou deputado coordenador federal e dessas aqui são questões. senadores aqui, nós todos sabemos a legislação, inclusive nós fazemos a legislação. Então, isso não seria prevaricação? Não. A senhora não informar o coordenador da área de que dentro da sua área de atuação estão acontecendo roubos e apesar de pessoalmente, repito aqui, me ajuda o senador Rogério Marinho, pessoalmente a senhora sabia dos casos, mas não informou o coordenador. Não sabe nem quem era. Não me recordo quem era o coordenador no momento. Mas a senhora não acha que é prevaricação? Não. Ok. Eu gostaria também, senhor presidente, de perguntar para a doutora Patrícia Betim Chaves se o grupo de trabalho que a senhora entregava tinha prazo para encerrar. O GTI, Isso. inicialmente não tinha prazo para encerramento. E por que o Ministério Público Federal decidiu encerrar logo depois de acontecer a operação sem desconto? Essa resposta não cabe a mim. Mas não foi falado nada dentro do grupo? Não foi informado. Não havia comunicação dentro do grupo entre os membros? Havia. Mas não foi informado o encerramento? Não foi informado o motivo do encerramento. Mas Foi foi- informado o encerramento, Como foi feita essa informação? através de um ofício dirigido ao Defensor Público Geral Federal. E o Defensor Público Geral Federal não questionou esse encerramento e a senhora tampouco. Não achou estranho? Não solicitou prorrogação? Não disse, olha, a situação está tão quente aí, está todo mundo falando nesse assunto, a gente precisa continuar investigando, gente. Isso é um absurdo. Vamos encerrar. A senhora não fez nada nesse sentido. Esse grupo foi criado pelo Ministério Público Federal. Mas a senhora era membro. Era membro, mas E não a cabe senhora não a tinha- mim questionar, porque essa é uma escolha e uma decisão do Ministério Público A Federal. senhora não podia questionar nada dentro do grupo, então a senhora não tinha participação efetiva no grupo. Tinha participação efetiva no grupo. Mas como é que um participante efetivo não pode questionar a decisão do seu coordenador? Não cabia a mim questionar. Não podia fazer nenhuma pergunta a ele. Poderia fazer a pergunta, Então, mas o a senhora grupo poderia questionar. é criado pelo Ministério Público Federal. Mas são duas coisas exatamente idênticas. Fazer pergunta ou questionar é a mesma coisa. Então a senhora poderia ter questionado o coordenador, mas a senhora preferiu não questionar. Preferiu que o grupo encerrasse sem que a Defensoria Pública da União se manifestasse. E a senhora diz que a DPU não é órgão de controle, mas a DPU ajuiza uma série de ações civis públicas, emite recomendações sobre políticas públicas, e eu te pergunto, por que a DPU não ajuizou nenhuma ação civil pública para afastar a cúpula do INSS ou até mesmo para tomar medidas mais drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria, por Última exemplo? pergunta, por favor. Essa deputado. pergunta Foi final. não. Eu gostaria de saber se a DPU... Desculpa, presidente, só pela interrupção, vou repetir para ficar bem claro. Se a DPU ajuiza toda hora ação civil pública, isso aqui é muito corrente aqui, emite recomendações sobre políticas públicas. Por que, nesse caso, a senhora acredita que não foi ajuizada nenhuma ação civil pública para afastamento da cúpula do INSS, ou então que se tomasse medidas drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria? Os defensores regionais de direitos humanos ou a Defensora Nacional de Direitos Humanos têm independência funcional e avaliar qual a sua forma de atuação, que pode ser não somente judicial, mas extrajudicial, através de recomendações. E por que o DPU Obrigado, não fez deputado nesse caso? Barratem. Não, mas a pergunta não foi O prazo encerrou. Mas só por que deputado. não fez nesse caso? Só essa pergunta. Por que nesse caso não foi feito, na Não sua cabe opinião? a mim responder essa Ok, pergunta. obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o deputado Paulo Pimenta.